a Deus. Nós temos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 para a nossa leitura. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Dê-nos mais deste pão da vida, Senhor, enquanto nós estamos aqui para nos alimentar. Temos mesa sempre farta e tem um povo que tem vontade de comer. Não temos um povo anêmico, não temos um povo que está perdendo a vontade, mas um povo que chega à mesa e se alimenta. Fale conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Resistem à verdade. Bem, como sempre, o nosso tempo é pouco, como cada pregador que vai pregar, o tempo é escasso. Tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? E tudo isso cansa também o povo. Mas preste atenção na natureza do povo desses dias para me chegar a mensagem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Aí Paulo vem e diz, traidores. Bom, paremos aqui um pouquinho. Paulo não diz que haveria um traidor. Haveriam traidores. Quando? Nos últimos dias. Irmão Brana diz que os últimos dias são os nossos 2 últimos milênios. Nós estamos vivendo aqui no último milênio. Tivemos um milênio que as eras das trevas cobriram e depois tivemos mais um milênio que vem trazendo o retorno da palavra para nós através de uma reforma até chegar à restauração de todas as coisas nos dias da voz do 7º anjo. Mas sempre tem traidores. Aquele que te trai é aquele que está com você, é aquele que crê igual a você, é aquele que anda com você e depois traz sua confiança. Isto foi em todas as épocas um acontecimento na vida de cada profeta, que ele teve ao lado dele sempre o traidor. A gente vê aqueles homens que saíram do Egito, eles deveriam ser agradecidos a Deus, abraçar Moisés, beijar Moisés. Moisés, você é uma bênção, tirou nós daquela escravidão, graças a Deus pelo que você fez. Mas nós lemos na Bíblia que eles estavam insatisfeitos com Moisés. Eles não estavam satisfeitos com Arão, o sacerdote, nem com Moisés, o profeta. Eles estavam insatisfeitos porque eles queriam ser aquele Moisés. Eles queriam ser aquele Arão. E eles não podiam ser. Eles não nasceram para aquilo,
Deus não os escolheu para aquilo, então eles encontraram o lugar deles dentro do corpo de Israel. Se nós não podemos ser Arão, se nós não podemos ser Moisés, sabe o que vamos fazer? Vamos então ficar contra ele. Vamos nos levantar contra ele, porque não podemos ser um deles. As pessoas têm vontade de ser, elas traem porque têm vontade de ser aquilo. Então, não podendo ser, passa a trair o seu companheiro. Então eles traíram a Moisés. Você tem ali o Coré, o Datã, o Abirão, e não foi só 3 homens que morreram, não, todas as suas congregações. Você não pensa que só vai o pastor para o inferno, não, vai a igreja toda, vai tudo. O que tinha a ver o bebê de Coré? O que tinha a ver? Mas era a natureza do pai, certo? Aquele bebê tinha a natureza do papai. A hora que ele crescesse, ele ia ser o Corezinho. Então não adianta poupar, certo? Saul poupou, não matou aqueles amalequitas. Samuel teve que chegar e fazer. Por quê? Não podemos fazer isso, ainda são pequenos. Quando ele crescer, ele vai ser inimigo de Israel. É incrível essas coisas, irmãos. Não é que tem hora que, para que matou o bebê? Porque Deus não escolheu assim, esses marmanjos, vou matar tudo afogado, mas esses bebezinhos não, coitadinhos, bebezinho, vou matar. Mato tudo afogado. Mas é Deus sem coração. Não, filha, eles tinham a natureza do papai. Eles tinham a natureza errada, eles iam crescer e iam levantar contra qualquer homem que fosse pregar, já mata eles logo. Agora, não pense que nós estamos fazendo coisa alguma para matar ninguém, certo? Mas a questão é que Deus faz. Deus faz. Tem aquele ditado que tem que matar no ninho. Então Deus mata. Mas Deus é só da vida. Não, o Velho Testamento diz: eu mato, eu filho, eu faço viver. Mas a gente gosta de pegar só aquele versículo que ele dá vida, ele só dá vida. Não, vai lá no Velho Testamento, você vê o que ele fazia no Velho Testamento. Ele é o mesmo Deus quando você desobedece, quando você não é dele. Porque para resistir um homem de Deus, você tem que não ser uma semente de Deus. Se você for uma semente de Deus, você não pode resistir um homem de Deus. Não importa, nós temos Coré, ele tem uma grande família, mas ele resistiu a Moisés. Então ele tem que morrer. O Datã, o Abirão, eles vão morrer. Quando os magos resistiram a Moisés, lá no Egito, Deus provou para eles. Eu estava notando uma outra coisa, que o irmão Branda disse que a Bíblia também diz, eles faziam a mesma coisa. Você já pensou bem? Como que você vai saber se é de Deus? Isso daí é de Deus ou não é de Deus? Não é porque eles fazem a mesma coisa. Que coisa eu não deixei nem marcado aqui. Mas eles fazem a mesma coisa. Estes homens, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo como com os seus encantamentos. Tem hora que eles pregam a mesma etapa, mas eles são encantadores, eles são mágicos, eles não têm a originalidade que tem Moisés, eles não têm o original que tem essa mensagem, eles são copiadores. E é nisso que as pessoas tropeçam, porque se não tem luz da mensagem, não tem luz de Deus, acha que todo mundo é de Deus. O nosso engano é isso, é que nós sempre queremos ser melhor que Deus.
Se eu fosse Deus, eu não matava aqueles bebezinhos daquele dia, não. Se eu fosse Deus, eu faria o mesmo que Deus fez. Matava tudo afogado, não deixava sobrar um. É raça ruim. É raça de víbora. Isso é raça de cobra, raça da serpente. Então Deus faz isto porque Ele é Deus. E Ele sabe que os demais, os mágicos também da mensagem, faz a mesma coisa. Os da mensagem, os mágicos, começam a pegar um parágrafo daqui, porque depois que eles ouviram também, eles aprenderam, aí eles pegam a sua magia. E Deus tem a originalidade. Eles têm magia. O deles não é original. O de Moisés era original. Mas estava igual, mas o de Moisés era original. Não importa o quanto eles façam a coisa igual, não é original. E Deus não apoia aquilo. Eu sempre pensei, como Deus vai destruir os pentecostais, o povo que eu fui pentecostal também, do meio deles, até 1972, eu fui do meio deles, eu fui um pregador, eu fui que cantava, eu avivava a igreja, eu era um rapazinho quente naquele tempo, não é tão velho, murcho, mas naquele tempo fazia de tudo, aquela beleza de trabalho entre os pentecostais, e logo veio eu ouvir essa mensagem, meu Deus, tudo bem, eu ouvi, eu criei nela, mas esse povo bom, que Deus vai fazer? Você pensa, ao meu ver, Deus teria que pegar todos eles e levar para o céu, porque eu sou bonzinho. Deus diz, não. O mesmo que eles fazem aqui com a mensagem, se você levar para o céu, ele vai fazer a mesma coisa lá no céu. E eu já limpei o céu e mandei eles para a terra. O problema é esse, eu já mandei eles para a terra. Agora você quer levar eles para o céu outra vez? Quando você vê esse tipo de gente resistindo à verdade, resistindo à palavra, é porque lá no céu eles resistiram Miguel, e Miguel lançou eles para a terra, e Deus não vai levá-los para o céu. Caim não era um adorador do diabo, Caim adorava a Deus. Coré, Datã e Abirão não eram adoradores do diabo, adoravam a Deus, como Moisés adorava. Mas tem hora que nós queremos sujar o céu outra vez. Deus já fez uma limpeza, nós queremos levar essa porcariada para o céu outra vez. Oh, bondade, coraçãozinho bom. Coraçãozinho bom é errado, você não tem o coração do papai, tem que mudar de natureza. Você tem que saber que agora os filhos de Deus têm que ter a mesma natureza de Deus. E se eles têm a natureza de Deus, como eles vão resistir Deus? Resistir à verdade? Eles têm que fazer diferente. Paulo diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Agora eles pegam, resistem à verdade. Você pode pegar um pentecostal, eles resistem, Atos 2,38. Mostra para um pentecostal, está escrito aqui, no dia de Pentecostes, que não foi o irmão São Pedro, que foi o dia do Espírito Santo, foi quando o Espírito Santo caiu em Atos capítulo 2, e eles têm essa mensagem aqui, a mesma Bíblia, e aqui está escrito que é para arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou está escrito aqui, não é Pedro, isso daqui foi no dia do Pentecostes. Foi quando o Pai Celestial derramou sua natureza na igreja. Ele encheu sua igreja com sua natureza. E o Pedro, que parecia ignorante para os outros, porque não sabia ler, não sabia escrever, e Deus pega um homem desse e põe como pastor. Hoje, nós não damos um jeito de estudar para pegar a teologia aí, né? O pastor Bispo tem dado ele para mim. Ele pegou a teologia, porque vai chegar uma hora, chega uma hora que eles querem saber onde é que você se formou para pregar. Bom, hoje não dá tempo mais, eu vou formar onde? Quem que prega isso? Quem crê nisso daqui? Quem pregou não era teólogo, então eu também não sou. Porque quem pregou não era. O próprio Jesus Mombrano diz na mensagem, Jesus não era um teólogo. O irmão Branco pregava isso perto dos teólogos lá que era contra ele. O irmão Branco tinha teólogo lá dentro que era contra ele.
E ele estava pregando contra teólogo, e aquele irmãozinho ouvia, e irmão Branham não podia falar, só que aquele ali, ele não é assim. Irmão Branham não podia falar, irmão Branham disse, tem uma coisa, eu creio que a noiva não passa pela tribulação, e esse teólogo está conosco, que ele crê que passa pela tribulação. É o que o irmão Branham podia falar. Jesus não era um teólogo. Então você vai ver que tem que haver uma mudança. Você pega então o pentecostal, mostra a Bíblia não está adiantando mais. Ô, irmãos, eu pensava nisso em 1973, quando eu comecei a pregar sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu pensava nisso, como esse povo não pode crer na Bíblia? Eu achei agora isso na Bíblia, um homem me mostrou, tinha um homem naquele dia para mostrar. E eu dei graças a Deus, fiquei ao lado daquele homem 29 anos, porque ele me mostrou, Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo, e Branham tinha mostrado uns livrinhos para ele, e começou a soltar os livrinhos para nós também, e nós começamos a aprender que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, que não tem dois nem três, que tem um só. Agora, essa não é uma teologia, isso daqui é uma revelação. As pessoas deveriam ver isto, mas elas não conseguem ver. Então tem hora que nós queremos ter muito amor pelo nosso povo, muito amor por aqueles que nos rodeiam. Quantos irmãozinhos não deixam a falsa crença de que irmão Branham vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome? Não deixa, porque eles vivem muito em companheirismo, está muito ligado ao natural. Eles nunca foram inspirados pelo espiritual, nunca o Espírito Santo derramou aquilo dentro deles como verdade, porque se derramar, ele sai dali. Eles têm que separar. Você é um separador, Deus também o é. A Bíblia diz, não andarão dois juntos se eles não estiverem de comum acordo. Amós fala sobre isso. Como que vai andar junto não está de comum acordo? O Abel andou com o Caim, e a coisa não está de comum acordo. O Caim meteu uma paulada na cabeça dele, matou ele. Não é para andar, não está de comum acordo, não tem jeito. Como anda um profeta e a besta junto? Como pode andar hoje um que crê nessa revelação e outro que não crê? Como pode andar hoje junto um que crê na mensagem de um só homem hoje e o outro que não crê? Eu vou colocar vocês em apuro. Como pode andar junto? Não pode. Não cremos igual. Não cremos igual, não viemos do mesmo Pai. Você tem que descobrir de onde você veio, tem que descobrir quem foi seu pai, porque o seu pai então não é o meu, porque eu vejo aqui que em cada época Deus teve a mensagem de um só homem para poder ajudar o povo, porque Deus não é dois nem três. Não adianta agora chamar mais dois ou três, não vão fazer uma salada de homens. Aqui não, Deus é um só. Deus não tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo ali no céu, não. Ele é um só. Ele veio como Pai, criou. Ele veio como Filho, morreu na carne para me salvar. E no dia de Pentecostes ele veio como Espírito Santo e encheu a igreja. Vou e venho para vós. Já aconteceu. Isso já desceu. Então, como que pode andar dois juntos se não crê na mesma coisa? Você pode pensar, você vai ficar unido comigo até certo ponto, mas vai chegar uma hora que você vai ser aquilo que Paulo diz assim, traidores. Vocês vão fazer assim. Vocês têm que conhecer isso. Brasil, África, Portugal, onde estiver me ouvindo, não é questão de um homem, não. A questão é da mensagem. E quando a mensagem vem, Deus não põe ela no sol, Deus não põe a lua para falar ela, Deus não põe as estrelas para pregar ela, Deus escolhe o homem para pregar ela. Essa é a maneira de Deus, é o trabalho dele. A gente quer orientar Deus, Senhor, não pode, tem que ser mais gente, não pode ser assim, não pode ser um só. Mas Deus sempre faz de um e os outros acompanham aquele um. Deus sempre quis fazer isso, porque eu quero ver se vocês são meu mesmo. Se você for meu, você acompanha o meu. Se você não é meu, você não vai acompanhar o meu. Ele tem um só. Amém?
Então, se isso não acontece, vocês podem ver, a gente lá atrás lutou por essa verdade, pelo batismo em nome de Jesus Cristo, crendo num profeta. Eu fui ensinado que não tinha profeta. 1972 até ali, eu fui ensinado, não existe mais profeta, os profetas duraram só até João. Me ensinaram assim, eu criei e pregava essa coisa. Eu pregava que Deus queria só o coração, porque eu era de uma igreja que Deus só quer coração. Eu era daquela igreja, Deus só quer coração, irmão. Eu não tinha ainda tomado a Bíblia como ela é, que Paulo diz que é para nós entregar corpo, alma e espírito a Deus. Corpo, não só o coração, agora eu achei na Bíblia. É corpo, espírito e alma que você entrega para Ele. Tudo. Então, a gente não sabendo disso, começou a pregar certas coisas lá, até 1972, eu pregava todo esse evangelho que o mundo tem aí. Mas, irmãos, a luz veio, a gente conseguiu, mas de lá para cá, espera lá, faz 40 anos que eu prego. Faz 40 anos, e é difícil a gente ver um pastor denominacional, trinitariano ou dualista chegar a crer. É difícil você ver, porque eles se asseguram naquilo que eles creem, que já vieram de seus antepassados, seus pais. Os seus pais, os antepassados, durante as eras que formaram depois que a palavra foi sepultada no ano 300, a palavra foi sepultada e ali o pai era o Papa, o pai era Roma, e depois saiu Lutero, aprendeu, ele veio de Roma, ele era um sacerdote. Ele veio dali, ele trouxe a Trindade. Você pensa que Lutero, ele é salvo, mas ele tinha tudo? Não, ele tinha só um pouquinho de luz. Só o justo viverá pela fé. Nem tirar o cachimbo, a sujeira, não tirava não. Aí Deus levantou o Wesley, dizia, é só o Wesley. Tinha tantos homens naquele dia. Tantos homens que o irmão Branham mostra, a história vai te mostrar. Eu porque não conheço muita história, mas tantos homens, Finney, Knox e outros que tinham. Deus escolheu um, é o Wesley. Deus escolhe um. Mas e os outros? Os outros, se quiser, segue aquele um ali. Mas aquele ali não é profeta, mas é um que eu quero só. Ele não precisa ser profeta, eu quero é um. Eu quero é um. Ele é um Irineu, não é profeta. Ele é um Martim, não é profeta. Ele é um Columba, mas não é profeta. Vocês veem. Então é a maneira de Deus trabalhar. Por que o pentecostalismo não aceita? Eles têm a Bíblia, a mesma Bíblia nossa, irmãos. Eles têm a mesma Bíblia. Se você vai em Atos 2,38, batismo em nome de Jesus Cristo. Me mostre na Bíblia uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. E eu paro de pregar a Bíblia. Mostra na Bíblia, não no catecismo, não no estatuto da igreja. Me mostra na Bíblia uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou te mostrar ali uns 4, 5 lugares onde cada um foi batizado em nome do Senhor Jesus. Mas adianta você mostrar isso para eles? Atos 2, 37, 38, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16, todo batismo em nome de Jesus Cristo. E não tem um falando Pai, Filho e Espírito Santo, e os pentecostais engoliram tudo isso, e as igrejas estão cheias, e eles não se movimentam, está na Bíblia, eles não se movimentam para a Bíblia, eles não têm a natureza do Pai da Bíblia, eles têm a natureza do Pai de Roma. Fala para você ver qual é o batismo de Roma: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o deles é por aspersão. Que diferença tem o deles por aspersão? Pai, Filho e Espírito Santo, e o seu por imersão, Pai, Filho e Espírito Santo. Não deu nome para ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Jesus diz: de ensinar as nações, batizando-as em nome. Até a Bíblia não diz nos nome, porque Deus só tem um nome. Em nome é singular. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um só. Você está lendo aqui, não está vendo eu falar no singular? Em nome. Amém. Essas coisas a gente aprende com o profeta. Eu não aprendi nem na escola isso. Eu aprendi com o profeta. De onde vem tudo isso que você aprendeu? Não é da escola não, eu sou de 4º ano. E nem porque aquele 4º ano naquele tempo era forte, não. Esquece disso. A questão é que tem gente daquele 4º ano que conta nos dedos para fazer conta. E cada um de nós talvez temos capacidade
intelectual para aquilo, para dizer aquilo mais rápido. Mas não é isso. Nós não estamos pensando nessas coisas, estamos pensando naquilo que Deus faz. Ele derramou sua natureza sobre a igreja, certo? Então deixa eu prosseguir aqui, porque resiste à verdade. O que é a verdade? A sua palavra é a verdade, né? Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Agora você tem que ver que palavra, a palavra dos dias de Jesus, a palavra dos dias de Pedro, a palavra nos dias de Paulo, a palavra nos dias de Irineu e assim, a palavra nos dias de Brana e a palavra hoje nos dias da esposa. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é verdade. Agora, se nós não pudemos nem receber a instrução do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo lá atrás, irmãos, 40 anos hoje eu estou pregando, não mais só Jesus Cristo, eu estou dizendo para você que ele já tem novo nome. E há 40 anos atrás eu não sabia, e eu já tinha. E o irmão Brana veio e pregou, e disse, quando ele subiu com novo nome. Eu nunca soube, nem quando ele desceu. E o irmão Brana pregou, quando ele subiu, ele venceu aqui a morte, subiu com um novo nome. Eu só creio porque Brana falou, e isso é verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, depois que ele subiu e desceu no Pentecostes, ele foi para o Apocalipse. Então ali ele já começou a dizer que ele tinha um novo nome, que ele ia revelar seu novo nome, o novo nome da sua cidade, da Santa Jerusalém. Eu vou revelar tudo isso aí. Para quem está escrito? Ao que vencer. A maioria não vence, não vence. Tem hora que o marido não vence a mulher para crer nessa verdade. A mulher não vence o marido para crer nessa verdade. E depois quer ir para o céu. Não vai não. Como é que pode? Ah, mas se eu crer nisso daqui, minha mulher me deixa. Eu não quero é que Deus me deixe, rapaz. Meus filhos vão me abandonar. Meus filhos? Não, eu quero ver se Deus não me abandona. Eu creio, então ele não me abandona, não. Que todos me abandonem. Não é fácil. Não é fácil, mas é uma escolha que você faz. Aquele que amar seu pai, sua mãe, os seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus. Então não tem que saber. Quer ver, benzinho, amorzinho, se você crê, olha, tem um profeta, e você sabe, você crê no batismo em nome de Jesus Cristo, amor? O quê? Eu fui ensinado Pai, Filho e Espírito Santo. Não, em nome de Jesus Cristo, está aqui na Bíblia, Atos 2:38. Não, eu não quero saber. Mas eu estou querendo, eu largo você. Aí eu largo. Aí ele faz de tudo. Aí volta para a igreja, aquela irmã, aquele irmão desanimado, porque você está triste. Pelejei para ensinar isso lá em casa, para o meu marido, para minha mulher, mostrar para eles que é verdade. Sabe o que eles disseram, pastor? Vai largar de mim. Então fica com eles, filho. Fica com eles. Uma irmã professora da escola dominical, tinha adulterado há muitos anos, não contou para o marido, passou tempo e a coisa foi apertando a cabeça dela e não há remédio que acalma ela, não há calmante que faz ela dormir, e a coisa começa a ficar ruim, e dá uma depressão, e dá uma agitação, e a coisa está má, e ela não sabia o que fazer. Vou falar com Brana. Chegou lá, o irmão Brana disse, eu vejo um carro assim, parado na beira de uma linha férrea, você está com um homem assim, não conta para ninguém. Você não tinha falado para ninguém? Não conta para ninguém. Tá bem. Então, irmão Brana, como que eu faço para mim? Você vai, chama o seu marido, confessa para ele. Não, se eu falar para ele, irmão Brana, ele me deixa. Brana foi tão bonzinho, de toda maneira Deus já te tem deixado. Meu marido me deixa, de toda forma Deus já te tem deixado. Se você está dando mais valor ao marido, à mulher, a filhos, Deus já te tem deixado. Se está dando mais valor ao trabalho, ao emprego, ao bom salário, e não dá o seu testemunho. Meu patrão disse que eu tenho que mentir, então fala para ele mentir. Ele está aí, ele falou, fala para vocês que não está não. Certo? Ele vai te mandar embora, vai.
Irmãos, essa mensagem, Deus não é esse bolinho que você come, não. Deus é uma escolha. Deus é escolha. Você tem que saber que aquilo ali vai amargar. Essa mensagem que nós pregamos não é uma mensagem só doce, não. A maioria do povo tem a mensagem de mamãe, tudo na boca, está cheio de mel. Na boca ela é doce como mel, mas nunca eles têm coragem de engolir. São que nem mascador de fumo. Só engole o caldo. E eles nem o caldo engolem da palavra. Ficam só mascando e não engolem a palavra. Porque a Bíblia diz que é para comer o livrinho. E comer o livrinho, você sabe, é ler, crer e viver. Isso é comer o livrinho. Mas as pessoas não têm coragem de fazer isso. E Deus está procurando valente. Ele diz, ao que vencer, eu vou revelar essas coisas. Ao que vencer, eu vou te dar o do maná escondido. Ao que vencer, eu vou te dar um novo nome. Ao que vencer, vai sentar comigo no meu trono. Em cada era ele usou isso. Ao que vencer, então você tem que vencer. Não consegue vencer o marido, a mulher, com amor, viu, gente? Eu não estou mandando ninguém brigar em casa. Estou mandando você saber. Convencer a pessoa com amor, com dedicação. Convence a pessoa, fala com a pessoa. Lembra de quando você namorava, que as conversas eram mais macias. Depois que casa, as conversas começam a ser mais de coice. Depois que casa, depois a coisa começa mais de arranco. Mas quando está namorando, quer ganhar aquela mocinha, ele parece um anjo. Ele vem e fala, nós macia com ela. Ele está dizendo, ô pai, mãe, eu achei um anjo. Passa uns dias, ele começa a tirar o gorro, ele começa a tirar a capa. Pai, é o chifre, é Satanás. Esse rapaz é um diabo. Mas ele veio como um lobo vestido de ovelha. Tem crente na igreja, e você diz, tudo ovelha. Mas por dentro, lobo. Lobo contra a mensagem, lobo contra o pregador, lobo contra a mensagem de um só homem. É procurar isso, gente. É lobo, é loba. Mas está vendo assim? Não, é um anjo. Depois que casa, tira a capa, pronto, você vê o que eu fiz, com quem eu casei. Eu pensei que era com um anjo, é com Lucifer. Aí começam os problemas. Olha, irmãos, tem uma coisa, o nosso casamento foi feito assim, e agora se você fez a escolha de um casamento, não soube fazer a escolha de um casamento, por favor, ao menos faça agora a escolha para o céu. Vê se prestam mesmo para isso. Agora, como eu vou escolher o céu se eu não vim do céu? Como eu escolho Deus se eu não tenho a natureza dele em mim? Como eu amo meu pai se o sangue dele não corre nas minhas veias? Se não corre nas minhas veias, não tem de eu amá-lo, tem que correr nas minhas veias. Os próprios filhos são desobedientes, nós lemos aqui, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores. Está escrito aqui. Quando seria isso, São Paulo? Nos últimos dias. Agora, olha que tem sangue desse pai. Tem? Então eu amo ele. Esse daí eu não posso falar mal dele, não posso levantar contra ele, não posso brigar com ele, eu tenho que ouvi-lo, tenho que respeitá-lo. Não é? Eu estou falando isso aqui entre nós, igreja e o Pai. Você tem o sangue dele, o sangue de Jesus Cristo corre nas suas veias espirituais. Eu não posso falar nada contra o que Deus diz aqui. Eu não posso falar nada. Olha, o sangue da palavra dos últimos dias que Brana pregou corre nas minhas veias, corre nas suas veias. Aquele sangue que ele pregou e mostrou que é verdade e diz: todo o inferno está contra esta mensagem de um só homem. Todo o inferno. Então a gente vai saber quando uma pessoa levanta contra a mensagem de um só homem, ela é o inferno. Não, mas meu irmão não pode ser um inferno, minha irmã não pode ser. Mas é. Não pode na nossa concepção. Mas Brana já disse que é.
A maioria das vezes queremos nos esconder. Não, mas é só um profeta. Cada profeta que é a mensagem de um homem. Então me responda. Irineu era profeta? Vamos lá. Martinho era profeta? Columba era profeta? Lutero era profeta? Wesley era profeta? Não era. E era a mensagem de um só homem que o Espírito Santo, no meio de muitos, o Espírito Santo escolheu um. Eu gosto de falar de dois que estavam muito próximos, que o irmão Brana falou dos dois que estavam próximos também. Columba, Irineu e Policarpo. Pertinho assim. E se você vê os feitos de Policarpo, você diria, não, eu escolho Policarpo. Sabe por que eu escolhi ele? Sabe o que aconteceu com ele? Eles lançaram uma lança romana, puseram em cima do fogo e meteram fogo nele. E depois ele estava morrendo, queimado. Eles pegaram uma lança, jogaram uma lança no coração dele e saiu água que apagou o fogo. E eles viram desprendendo do peito dele como uma pombinha o seu espírito e subindo para o céu. Se fosse eu ia escolher Policarpo. Deus diz, não, é Irineu. Sabe por quê? Diz Policarpo, ele teve uma pequena inclinação para a organização. Foi o Espírito Santo que escolheu através de William Branham. Foi o Espírito Santo. Então, Deus escolhe quem Ele quer. Nós temos que perceber isso. Não estou aqui para pregar a mensagem de um só homem. Estou só defendendo o que Branham defendeu. O que eu vejo na Bíblia e que é verdade. E se você veio do céu, você não pode lutar contra essa mensagem. Não pode lutar. Nós não vamos ser esses pentecostais cegos que está vendo na Bíblia que mulher não pode pregar e põe mulher em cima do púlpito para pregar. Manda ela fazer bolinho, que é muito melhor. Muitas delas hoje não sabem nem fazer bolinho. Você casa com elas e não sabe fazer um arroz. Não sabe fazer. E é o que a mãe vai ensinar. A mãe não vai ter que ensinar a Bíblia para a filha. Você vai ter que aprender Bíblia. Ela vai casar primeiro. Só vai ter que ensinar ela a cozinhar. Não, eu já dei Bíblia para ela, ensinei Bíblia. Então ela vai querer subir no púlpito para pregar a Bíblia. Ensina para ela como mulher qual a posição dela. Aí da Bíblia, vai ver cá, filha. A Bíblia que está dizendo que uma mulher não pode pregar. Você já leu isso aqui? Você vê que a mulher não pode pregar. 1 Coríntios 14, 37, 14, 34, isso mostra para você. 1 Timóteo 2 também mostra isso. Olha, você já viu isso aqui, filha? Agora vai lá e faz comidinha. Faz bolinho. Vai trabalhar, filha, na cozinha. Fazer boas. Os outros dizem, vocês são os machistas. Se a Bíblia é machista, a Bíblia diz que ela não pode fazer isso. A Bíblia diz que ela não pode pregar. A Bíblia diz. E essa Bíblia, sabe quem respeita? Qual mulher que respeita essa Bíblia e não vai pregar? Uma mulher que tem a natureza do Pai. Aí vem a natureza do Pai Celestial, entra nela, já não tem jeito. Ela, não. Mas vem cá, eu vou te fazer uma pastora, uma pregadora, uma missionária. Não, minha Bíblia diz que eu não posso fazer isso aqui. Minha Bíblia diz que eu não posso fazer. Eu prefiro ser uma Marta correndo dentro de casa para lá e para cá para fazer comida para Jesus. Eu prefiro ser uma Marta, numa hora das coisas, para lá e para cá. E ainda que Maria escolheu a melhor parte, porque depois ela sentou aos pés de Jesus, certo? Mas a palavra veio também para Marta, certo? Deus quer mostrar para nós duas coisas, que nós não temos que ficar misturados só com as coisas do mundo e deixar a parte espiritual, não. Nós podemos ser aquela verdadeira mulher cristã, aquela verdadeira mulher cristã, mas faça a sua parte para casa. Não vá querer subir num púlpito, querer fazer programa de rádio e de tudo. E as igrejas estão ensinando isso. Me diga onde tem um versículo que diz que ela é assim. Nós encontramos aqui, Febe que ministra comigo. Então procura o próprio Paulo que falou que ela não pode pregar. Você fala para ele, Paulo, então quer dizer que Febe ministrava com você, então não era a Bíblia, não. Ela me ajudava no ministério. Ela pode lavar roupa. Ela pode fazer muita coisa para limpar a igreja. Mas hoje as mulheres querem isso. A mesma coisa é a igreja. Você pensa que as igrejas querem ficar apenas naquilo que a Bíblia diz que é para elas fazer? Não, elas querem entrar no lugar de Jesus. Elas querem fazer o que Jesus faz.
Não, ela tem que escutar o que Jesus mandou ela fazer, certo? Você vai fazer o que Jesus mandou você fazer. Não é você querer entrar no trabalho de Cristo. Essa parte espiritual, quem dá é só Deus. Eu não posso esclarecer tudo para você, que já passou meu tempo, não tem nem jeito mais, certo? Mas você teria que aprender que isso começou lá no Jardim do Éden, que Deus proibiu a mulher, e durante todo o Velho Testamento não tinha uma mulher sacerdotisa, não tinha uma sacerdotisa, tinha sacerdote. A tribo de Levi tinha sacerdote, mas não tem uma sacerdotisa lá dentro. Quem pôs isso foi a Igreja Católica, gente. Quem pôs isso foi a Assembleia de Deus. Quem pôs isso foi as outras igrejas. Não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a palavra. Vamos, igreja, voltar para o seu lugar. Vamos, mulheres e homens, voltar para seus lugares, cada um no seu lugar. Mas eles não querem hoje, eles querem resistir à verdade. Você resiste à verdade que Deus sempre opera com o homem e você aprende com ele? Você resiste a essa verdade? Você é outro mágico? É outro Janes e Jambres? Ah, hoje já não tem mais Janes e Jambres. Janes e Jambres foi lá no tempo do irmão Brana. No nosso tempo está pior ainda. No nosso tempo quase que não tem mais Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão foi no deserto. Foi esses 40 anos que nós ficamos da abertura dos selos até 2000. 40 anos. Isso aí é Datã, Abirão e Coré. Então agora o que você quer falar? Eu quero falar que dentro da terceira etapa agora tem o Acã. Está com Josué. Dentro da terceira etapa tem o Acã. E você pode falar para ele, não faça isso, que ele vai e faz. O Acã foi isso. Deus falou através de Moisés: ó, vocês acabam com aquela cidade, só que vocês não carregam nada dela, não pegam nada dela. E tinha riqueza, tinha prata, tinha ouro, tinha de tudo. O olho dele não aguentou. Ele disse: acho que eu vou pegar isso aqui mesmo. Eu vou e vou esconder na minha tenda. E aonde você esconder o que Deus diz para não pegar, e aquilo é maldição, a sua tenda, a sua casa, a sua vida, a sua igreja estará maldita. Foi o que aconteceu com a casa de Acã. O que tinha a ver o filhinho de Acã, o amorzinho de Acã, a esposa dele, o que tinha a ver? Morre tudo. Não, mas quem pecou foi o Acã. Mas vocês devem ter visto ele furar lá dentro da tenda, porque ele não foi para o lado de fora da tenda para os outros verem, porque ele estava escondido. Foi dentro da tenda, ele cavou e colocou lá a capa babilônica e uma cunha de ouro. Família é culpada, porque ela está vendo lá dentro de casa. Ela está vendo a coisa errada dentro de casa. O papai fazendo, a mamãe fazendo, escondendo o erro dentro de casa. A coisa está escondida dentro de casa. Então, aí é o que veio a morte. É o que vem a morte para a igreja. Isso é o espiritual, gente. E nós não estamos aqui para passar medo de ninguém. É só para você saber que é uma verdade. Se Deus foi Deus lá, Ele é Deus hoje também. Se Ele perdoou lá, Ele perdoa aqui. Se Ele precisou de sangue lá no princípio, e foi sangue de animal, e depois Ele precisou de um sangue de Jesus Cristo, Ele precisa a mesma coisa, diz o profeta, nesse dia final. E se Ele precisou de um homem para Ele se materializar, para dar novo nome, olha, você tem que crer nisso. E se Ele tem uma mensagem à esposa nesse dia, você precisa crer nisso. Se você não crer, você vai tomar uma capa babilônica dessa doutrina que tem aí fora, uma cunha de ouro que veio também da Igreja Católica, está tudo dentro da igreja, da mensagem também, que tem dualidade dentro da mensagem. Hoje não tem trindade porque o profeta tirou a trindade. Mas aí ficou uma dualidade, depois que o irmão Brana morreu, aí puseram a dualidade, um pai e um filho. É cunha de ouro, capa babilônica, está lá dentro. Então, os filhos de Deus têm que rejeitar. Se você engole uma coisa desta, você é maldita, sua casa é maldita, seu ministério é maldito, engolindo uma coisa que Brana pregou diferente, e que a Bíblia foi mostrada não por um teólogo, mas por um profeta. Obrigado, Senhor, por mais esta vez estamos aqui te adorando, te engrandecendo. Perdoa nossas fraquezas e conceda-nos a oportunidade de cada dia ser melhores cristãos.
ajuda-nos a ajudar as pessoas que crêem nesta verdade, Pai. Provavelmente tem pessoas que estão me ouvindo e está dizendo no seu íntimo: olha, eu preciso acertar, eu creio nesta palavra, eu sei que ela é verdade, eu preciso ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso crer nessa mensagem de um só homem, eu preciso crer nessa revelação, eu preciso crer nesta palavra, Senhor, e eu sei que a sua mão está estendida e nós estamos aqui para ajudar estas pessoas que crê, que aceita, que ao mesmo tempo elas estão dizendo: Pai, eu vim de lá, eu vim lá do céu, porque eu estou com vontade disso, eu creio nisto, no que o Senhor está fazendo agora, então me leva para lá, me ajuda a crer e a viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.